Muito bem, gente. Então, boa noite para todo mundo. Para quem eu já dei, para quem eu ainda não dei, boa noite. Hoje a nossa apresentação vai ser com a nossa aluna de graduação, a Luísa Camargo, que vai treinar, então, a apresentação dela no trabalho de conclusão de curso, que vai acontecer daqui a algumas semanas, vamos dizer assim, né, Lu? É, Então, é bom porque as gurias já estão bem adiantadas, né, para apresentar isso em novembro, elas já estão com o trabalho prontinho, né? É um orgulho isso. Então, Lu, acho que antes de você começar, introduz, te apresenta legal, fala da onde surgiu o projeto, quem que você está acompanhando, né, para localizar o pessoal assim que está te assistindo para entender um pouquinho a tua tranquilo. contextualização, tá? Fica à vontade. Tá bom. Então, como a prof. Já disse, eu sou a Luísa, eu sou estudante de fisioterapia da UFSPA no nono semestre. Estou fazendo apenas o ano de estágios agora, de manhã na faculdade, com a prof. Sequete, de tarde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na pediatria. E o meu TCC está linkado nessa área. Quando eu cheguei para o prof. Sequete perguntando se tinha espaço, se tinha oportunidade para desenvolver, eu entrei junto do doutorado da Tati, que está aqui no grupo também, e o mestrado da Fran, que nasceu de um ensaio clínico randomizado, que é o doutorado da Tati, e então o meu trabalho de conclusão de curso, que é o artigo protocolo para esse estudo. Mas, como a apresentação tem 20 minutos, a gente conversou e eu decidi trazer um outro artigo também para embasar teoricamente ele, como eu sei que não é exatamente o foco do grupo, a pediatria, eu resolvi revisar algumas coisas. Tá aparecendo tudo certinho agora? Sim, tudo certinho, Lu. Tá. Então, eu trouxe um artigo que ele se denomina Do Nascimento Precoce ao Desenvolvimento Infantil, uma revisão de literatura sobre os impactos e o diagnóstico do desenvolvimento de crianças prematuras, que é o que eu vou apresentar primeiro, e na sequência o meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu vou trazer a introdução, o desenvolvimento, que vai abordar a neurogênese, o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem, o diagnóstico precoce e a conclusão desse artigo. Ele inicia nos trazendo que o parto prematuro é definido como aquele parto que ocorre antes das 37 semanas completas de gestação. E que no Brasil, em 2019, a gente teve 11% dos nascimentos prematuros, o que é cerca de 2 milhões e 800 mil nascidos vivos aqui no país. É um problema importantíssimo aqui no Brasil. O parto prematuro, ele vai interromper o desenvolvimento e o crescimento cerebral intrauterino, deixando então essa população mais vulnerável a lesões no sistema nervoso central e também vai aumentar o risco de infecções e inflamações. E apesar da gente ter avanços no cuidado da atenção neonatal e a adoção de medidas como o incentivo ao aleitamento materno, a ampliação da cobertura vacinal, isso vai ter uma maior sobrevivência de prematuros e vai ser possível a gente ver melhor o impacto da prematuridade no desenvolvimento dessa população ao longo da vida. O objetivo desse artigo que eu trouxe, então, é descrever os processos do neurodesenvolvimento de crianças prematuras, os desfechos clínicos adversos associados à prematuridade e todos os comprometimentos neurológicos que podem ocorrer, que essa parte eu deixei um pouco de lado, para que a gente consiga compreender de maneira abrangente os impactos da prematuridade no desenvolvimento das crianças e, por conseguinte, conseguir implementar intervenções precoces e adotar estratégias eficazes para promover um desenvolvimento saudável dessa população. Com relação à neurogênese, a gente sabe que entre a 20ª e a 40ª semana gestacional é onde a gente tem um crescimento mais expressivo do cérebro, e por isso, no último trimestre de gestação, o feto ele deve receber estímulos sensoriais tanto sobre os sistemas vestibular, quanto tátil, sinestésico e auditivo. O cérebro do prematuro ele também é vulnerável à exposição de toxinas ambientais, tanto como quanto a carência nutricional, o abuso de álcool e outras drogas. Então, todos esses fatores e a prematuridade vão interromper a mielinização, podendo causar desfechos negativos no neurodesenvolvimento. Com relação ao desenvolvimento infantil, ele vai ser sempre um processo dependente do meio, então ele é multifatorial, dinâmico e de uma grande complexidade, que vai envolver tanto aspectos motores quanto cognitivos e sociais.
E assim como a gente tem um crescimento mais expressivo do cérebro nas últimas semanas de gestação, a gente tem uma maior plasticidade neural nos primeiros 1.000 dias de vida, sendo, portanto, essencial a intervenção precoce. As principais causas que vão influenciar o atraso do neurodesenvolvimento, tanto de prematuros quanto de bebês a termo, são os fatores biológicos e as vulnerabilidades ambientais. Então, de fatores biológicos, a idade gestacional, que, como a gente viu, a prematuridade é menor que 37 semanas, e o baixo peso ao nascer, que é bastante característico da população prematura também. A aquisição de distúrbios cardiovasculares, respiratórios e neurológicos, hospitalizações e infecções neonatais, e da parte ambiental, o grau de instrução dos pais e a renda familiar influencia, assim como as oportunidades ambientais e os brinquedos que essa criança vai ter acesso, então é tudo interligado. Com relação ao desenvolvimento motor, os bebês eles vão se desenvolver, começar a se desenvolver por informações aferentes, então através da exploração do ambiente. E isso começa já em vida intrauterina, com os movimentos corporais que a gente chama de general movements. E eles vão ter padrões e características específicas por semana após o nascimento. Então, como eu falei, no terceiro trimestre da gravidez, a gente já deve começar a estimular os sistemas desse bebê. O que acontece é a comparação do bebê prematuro com o bebê a termo. O bebê prematuro ele vai apresentar movimentos simples e de padrões repetitivos, ele vai ter um limitado controle postural e vai ser incapaz de manter os membros fora da superfície de apoio em comparação com as crianças que são nascidas a termo, que vão ter uma capacidade de movimentos antigravitacionais e o movimento de chute recíproco, que é as primeiras comparações que a gente faz, que a gente consegue notar a diferença de desenvolvimento motor. Além disso, o artigo nos traz que as crianças prematuras, quando comparadas com seus pares a termo, vão apresentar scores motores inferiores a partir dos 2 meses. Então, elas vão apresentar um desenvolvimento mais lento, com dificuldades específicas em movimentação antigravitacional e principalmente em transferências de postura. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, ele vai se desenvolver paralelamente e com uma relação bem íntima com outros domínios do neurodesenvolvimento, principalmente com o desenvolvimento motor fino, então motricidade fina. O desenvolvimento cognitivo, ele inicia através da variedade de experiências perceptivas que essa criança vai ter. Então, como é que essa criança interage com outras crianças, se é que interage, como que interage com objetos, brinquedos, e como que interage com símbolos e formas. Além dessas interações, uma das mais importantes é a interação da criança com os cuidadores. Então, tanto nas diferentes formas de diálogo, como em reconhecimentos de partes do corpo, por exemplo. E como elas são todas intimamente ligadas, essa interação da criança com os cuidadores também vai ajudar na estimulação de conseguir aquisitar não existe, né? De conseguir ter diferentes posturas, atingir diferentes posturas, isso que eu quis dizer. Além disso, a criança prematura, ela muitas vezes precisa passar muito tempo numa unidade de internação neonatal ou numa UTI neonatal também, né? Onde ela vai ser muito estimulada e vai ter um estresse elevado devido a procedimentos dolorosos diariamente. Além de ser um ambiente, por exemplo, apesar de algumas unidades de internação neonatal terem o método canguru, a gente sabe que é um tempo limitado, então tem um afastamento da criança com o seu cuidador, muitas vezes precisa usar sonda, não consegue ter aleitamento materno, e tudo isso vai levar a um alto risco de lesões neurológicas. O artigo também traz que as crianças prematuras vão apresentar o dobro do risco de incapacidades do desenvolvimento neurológico aos 2 anos de idade, novamente quando comparadas aos seus pares a termo. Com relação à linguagem, ela é muito importante para a comunicação, que vai influenciar no desenvolvimento social e emocional e vai afetar na saúde mental quando ela crescer e também no desempenho do mercado de trabalho. Então, a gente vê que são coisas que perduram pela vida inteira. O Ministério da Saúde adverte que a prematuridade está relacionada com um menor vocabulário e alterações pragmáticas, tanto em atividades dialógicas e na capacidade de formação de frase aos 2 anos. Se esse problema persistir até a idade pré-escolar, é possível ter alterações fonológicas e dificuldades em narrativas, que vai afetar a idade escolar, afetando então o cognitivo dessa criança em toda a infância. E o desenvolvimento da linguagem, ele começa bem antes, com o reflexo de sucção. Então, essa criança desenvolveu os músculos da boca e conseguir ter uma organização respiratória síncrona com a deglutição. Por isso que o tempo de internação prolongado também lá no começo é um problema. Além disso, existem variáveis sociodemográficas, psicossociais
e de experimentação sensorial, que estão ligados com o desenvolvimento da linguagem, através da educação formal da mãe, a qualidade de diálogo entre os pais e os filhos, e o número de filhos em casa, que vai influenciar bastante na aquisição da linguagem. Com relação ao diagnóstico precoce, o artigo traz que qualquer falha em adquirir funcionalidade adequada à idade vai caracterizar o atraso no desenvolvimento e pode sempre envolver um ou mais domínios do comportamento humano. Apesar disso, as alterações motoras acabam sendo quase sempre o primeiro sinal de alerta que a gente consegue perceber. Então, é necessário que a gente consiga reconhecer os padrões esperados para cada faixa etária, para que a gente consiga analisar cuidadosamente o ambiente dessa criança e intervir adequadamente, seja em deficiências motoras, cognitivas ou sociais ao longo da vida. Na avaliação neonatal, já é feita análise de reflexos, tônus, movimentos antigravitacionais e exploração espontânea do ambiente. E isso é muito importante por aquele detalhe que eu falei, que os primeiros 1000 dias de vida é onde a gente tem uma maior plasticidade neural, então é o momento ideal para a gente intervir. O artigo conclui, então, que a detecção precoce ela é muito importante para a gente conseguir direcionar as intervenções adequadas e que é necessário a gente compreender os desfechos adversos e dos fatores contextuais para conseguir implementar estratégias preventivas e terapêuticas eficazes e proporcionar um desenvolvimento saudável e o bem-estar da criança prematura. Ele finaliza dizendo que existe a necessidade de um acompanhamento contínuo e especializado para assegurar que as crianças prematuras tenham acesso a cuidados adequados e intervenções precoces, que são fundamentais para o seu desenvolvimento integral. Só tomar uma água aqui rapidão. E isso nos dá o gancho para o meu trabalho de conclusão de curso, que é um artigo protocolo pensando nessa população e em todas essas necessidades que existem. Então, eu deixei a data ali simbólica, eu esqueci de botar de hoje, mas enfim. Ele se denomina Análise do Impacto de Diferentes Modelos Interventivos no Desenvolvimento Neuropsicomotor de Bebês Prematuros, com base no modelo biopsicossocial da CIF. Então, ele é um estudo protocolo para um ensaio clínico randomizado triplo cego, orientado pela doutora Fernanda Sequete e co-orientado pela mestra Tatiane Paluto. Eu vou abordar, então, a introdução, os métodos, a nossa coleta de dados, a intervenção, a análise estatística e vou finalizar com a nossa discussão. Então, a gente sabe que mundialmente a prematuridade ela vai representar uma carga importante para a saúde infantil. A gente tem mais de 13 milhões de nascimentos prematuros por ano, o que corresponde a 1 a cada 10. No Brasil, a gente tem prevalências em torno de 10 a 11%, o que representa valores acima da média global e coloca o país entre aqueles com maior carga absoluta de prematuridade. A prematuridade ela vai estar associada com diversos fatores de risco, então tanto biológicos quanto ambientais, e dessa forma, os bebês nascidos prematuros, eles estão mais propensos a atrasos no neurodesenvolvimento, quando comparado com os bebês nascidos a termo. O acompanhamento contínuo, ele vai possibilitar que os familiares eles sejam adequadamente orientados, para que a gente possa promover oportunidades nesse ambiente familiar e favorecer ao máximo o desenvolvimento neuropsicomotor desses bebês. Lembrando sempre que a intervenção ela deve ocorrer por meio de atividades funcionais adaptativas em ambientes ricos em estímulo, considerando o indivíduo como um todo. Assim, o modelo biopsicossocial que é proposto pela CIF vai nos proporcionar um olhar ampliado dentro dessa população dos bebês pré-termo, considerando tanto aspectos clínicos quanto contextuais e podendo integrar, então, a participação da família. A literatura ela ainda é limitada quanto à aplicação da CIF, principalmente na população prematura e principalmente até os 2 anos de idade. A gente identificou poucos estudos que utilizam a CIF durante a intervenção. Então, é necessário mais pesquisas envolvendo tanto a CIF como esses aspectos da prematuridade e toda a questão todo esse olhar global no bebê. Dessa forma, o objetivo do trabalho é apresentar o protocolo de um ensaio clínico randomizado, baseado no modelo biopsicossocial da CIF. Então, o desenho do estudo ele é um ensaio clínico randomizado, então a gente vai testado diferentes modelos interventivos, e o ensaio clínico ele é delineado segundo os padrões consolidados do relato de ensaios clínicos consorte. E o protocolo segue as definições de itens padrão do protocolo SPIRT. O estudo vai ocorrer numa clínica de fisioterapia pediátrica
e no ambulatório de segmento de alto risco do Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul. Com relação aos aspectos éticos, ele tem registro no Clinical Trials Gov, é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSPA e possui um termo de consentimento livre e esclarecido próprio. Com relação ao cegamento, ele é triplo cego, então tanto o avaliador quanto o interventor e os participantes, e existe uma tabulação dos resultados e, através da análise estatística, não terão acesso à identificação dos grupos. Com relação à distribuição, então a gente tem um N, daí esse N passa pelo critério de inclusão, todos que são excluídos são os que não estão no critério de inclusão, negaram a participação ou por outras razões, e então eles são randomizados e alocados em 4 grupos. O grupo de intervenção digital, tanto SUS quanto particular, e o grupo de intervenção individualizada em pessoa, tanto SUS quanto particular também. Quais que são os critérios de inclusão que esses participantes vão passar? Então, a idade gestacional menor que 37 semanas, que a gente sabe que é a idade que caracteriza a prematuridade, uma idade corrigida de 4 meses, com uma janela de 1 mês e meio até 24 meses, e esses bebês eles têm que ser acompanhados ou no ambulatório da Universidade de Caxias do Sul ou no consultório especializado em atendimento de bebês. Os critérios de inclusão, por outro lado, são todos os que não sigam os itens de inclusão, caso possuam doenças neurológicas ou agudas, alterações musculoesqueléticas, síndromes genéticas ou em investigação de síndromes genéticas, cardiopatias com indicação de intervenção cirúrgica, torcicolo congênito não tratado, pé torto congênito, hemorragia cerebral grau 4, a não realização da primeira ou da terceira avaliação, possuírem avaliação incompleta, apresentarem crise convulsiva durante o período do estudo ou serem participantes de outros programas de intervenção. Esses são todos os critérios de exclusão. Com relação à coleta de dados, a gente optou por usar a CIF-CJ, que é para uma população mais juvenil, né, infanto-juvenil, pela essa questão da prematuridade, e é aplicado também um questionário produzido pelas pesquisadoras, onde a gente vai coletar dados como a idade, tanto a cronológica quanto a corrigida, a idade gestacional com que esse bebê nasceu, o peso ao nascer, a quantidade de consultas pré-natal que foram realizadas e a escolaridade dos pais, renda e aleitamento. Então, a avaliação ela vai ser feita em 4 tempos, com 4 meses, 8, 12 e 24. No tempo 0, ou seja, 4 meses, a gente vai fazer um exame físico, vai conferir novamente os critérios de inclusão e vai assinar o TCLE, além de ser aplicado o questionário. E durante todos os 4 momentos, são aplicados 4 escalas. As escalas Bayley de desenvolvimento do bebê e da criança pequena, na terceira edição, onde a gente vai avaliar componentes como desenvolvimento motor fino, motor grosso, capacidade cognitiva e linguagem expressiva e receptiva, que são todos desenvolvimentos que podem ser atrasados por conta da prematuridade. Além dessa escala, a gente usa a affordances no ambiente domiciliar para o desenvolvimento motor, na versão escala infantil, então a RAND-S, onde é verificada a variedade de estímulos, a disposição de brinquedos que essa criança tem, tanto para motricidade grossa quanto motricidade fina. A gente aplica também um inventário pediátrico sobre qualidade de vida do bebê, então o PET-SCL, para verificar como é que é essa esfera da vida da criança também. E o questionário socioeconômico da Associação Brasileira de Pesquisas, a ABEP, onde a gente vê a situação geral da família. Então, pergunta sobre se possuem carro, se possuem rua pavimentada ou não, e todas essas questões bem socioeconômicas mesmo. Então, todos esses 4 questionários são aplicados em todos os momentos. Com relação às intervenções, como eu disse anteriormente na imagem, são 4 grupos. 2 de intervenção digital, um SUS e um particular, e 2 de intervenção individual em pessoa, SUS e particular também. Com relação ao grupo digital, ele vai ter, então, uma intervenção remota através de um programa estruturado. Essa intervenção, ela vai incluir tanto orientações verbais, quanto uma entrega de guia, mais um envio mensal de vídeos. Nesse guia e nos vídeos, a gente vai ter à disposição estímulos motores, cognitivos, auditivos, visuais e sensoriais,
com uma proposta de 30 minutos diário e com uma padronização desses estímulos. Tanto que na direita a gente tem uma imagem dos materiais que são enviados para essas famílias para elas conseguirem, para a gente ter realmente uma padronização. Além disso, são realizadas videochamadas mensais dos 4 aos 12 meses, que é o proposto pelo protocolo, onde serão retiradas dúvidas e repassadas orientações, sempre pensando em ter uma linguagem clara e acessível com demonstrações práticas para que essa família consiga aplicar de maneira correta. Aqui eu trouxe um recorte do guia, então, 4º mês, atividade 1, como exemplo. Ele vai ser sempre nesse padrão. Na esquerda, a gente vai ter uma descrição da atividade. No meio, a gente vai ter uma foto da nossa pesquisadora aplicando a intervenção numa boneca para demonstração. E na direita, a gente tem um controle de frequência, onde a gente consegue marcar quantas vezes fez por mês, qual o mês e qual o ano. Então, toda a descrição de como a gente posiciona o bebê, qual material a gente vai usar, a distância que a gente põe desse material e o que é o objetivo dessa atividade. Além de quantas vezes a gente deve fazer, por exemplo, para cada lado ou no total, e um tempo estimado para essa atividade. Aqui a gente tem outro exemplo de uma outra postura, mas a ideia segue a mesma, na esquerda toda essa descrição. E no próximo slide eu trouxe um vídeo, que é os vídeos que são enviados para as famílias. O bebê de barriga para cima, para que ele venha buscar a argola. Então, nós vamos oferecer a argola na lateral, mais ou menos uns 20, 30 centímetros, para que ele possa vir alcançar. Então, ele vai vir com a mão aqui, buscar a argola. Nós vamos fazer 5 vezes para cada lado. 5 vezes aqui, 5 vezes aqui. A gente pode ir intercalando para que ele venha buscar a argola dos dois ladinhos. A ideia é ser uma linguagem bem clara, bem acessível, bem didática, para que as famílias se sintam confortáveis e consigam compreender tudo que a gente está querendo passar. Então, numa linguagem mais leiga, não necessariamente mais científica. Além do grupo da intervenção digital, que eu acabei de explicar, a gente tem o grupo da intervenção presencial individualizada, que vai ser conduzido por uma profissional com formação e experiência. E ele vai iniciar no 4º mês de idade corrigida. Então, a gente tem tudo que o outro grupo tinha, as orientações verbais, a entrega do guia e os estímulos domiciliares conforme o guia, mais as sessões presenciais individualizadas. E a quantificação dessas sessões são de acordo com a prematuridade. Então, os bebês prematuros extremos vão ter de 4 a 8 sessões mensais, os prematuros moderados de 2 a 4 sessões mensais e os prematuros tardios de 1 a 2 sessões mensais. Como é que vai funcionar esse atendimento? Então, é uma sessão presencial, com duração de cerca de 50 minutos, e a gente vai estimular o bebê nas diversas posturas que ele conseguir adquirir. Então, se o bebê adquirir apenas a postura de decúbito dorsal, vamos estimular na linha média, a exploração de joelhos e pés, rolar para lateral e prono e transicionar para sentado. Em decúbito ventral, vamos explorar a extensão de cotovelos, o alcance com membros superiores, rolar para dorsal, pivotear e transicionar para 4 apoios e posteriormente se arrastar. Em sedestação, trabalhar o controle postural, as reações de proteção e endireitamento, e tanto a manipulação quanto transferências de objetos, e também passar de sentado para 4 apoios. Na posição de 4 apoios, então, trabalhar a manutenção dessa postura, estimular o engatinhar e a passagem de 4 apoios para sentado. E nas posições de ajoelhado, semi-ajoelhado e ortostase, o bebê conseguir treinar para se puxar para de pé, permanecer em ortostase com ou sem apoio e começar a adquirir o deslocamento lateral e o estímulo à marcha por si mesmo. O que a gente tem de observações dessas sessões? A ordem e o tempo elas vão ser sempre ajustados ao desenvolvimento do bebê, então, dependendo das posições que ele assume ou não, a gente vai focar mais em outras posições ou nas anteriores, se precisar voltar. Vão ter sempre pontos chaves de controle, principalmente no quadril e cintura escapular, mas os estímulos cognitivos e de linguagem durante a sessão para esse bebê conseguir também adquirir. Os atendimentos eles vão ser sempre conduzidos de forma lúdica e os recursos terapêuticos vão se dar conforme o julgamento clínico. Com relação à amostragem estatística, então o cálculo amostral, foi feita uma amostra total com 60 lactentes, então 30 por grupo. Os parâmetros de rigor com poder estatístico de 90% e um nível de significância de 5%, então o alfa é igual a 0,05. A segurança tem uma margem de 30% incluída para prever perdas de segmento.
E o software é o G-Power, na versão 3.1.9.7. Com relação à análise estatística, então, a normalidade se dá pelo teste de Shapiro-Wilk, as comparações de grupo através de Q-quadrado, teste Tate-Student ou Mann-Whitney, análise longitudinal, grupo por tempo, pela nova mista para dados normais ou GEE para dados não normais, e o software é o IBM SPSS na versão 25.0. Com relação à discussão, o que a gente tem de evidências, lacunas e dificuldades na literatura? Com relação às evidências, então, a gente sabe que os programas de intervenção que são iniciados no primeiro ano em bebês prematuros vão melhorar o desempenho cognitivo e motor na infância, com efeitos cognitivos que se mantêm até a idade pré-escolar. E também que intervenções com participação ativa dos pais, educação e estímulo no ambiente domiciliar vão estar associados a ganhos em cognição e motricidade até os 2 anos de idade. Então, dessa forma, a gente percebe que a gente tem benefícios consistentes, principalmente em cognição, e alguns efeitos sobre os desfechos motores modestos, pensando no longo prazo. Além disso, a gente sabe que intervenções que têm o componente motor ativo mais abordagens centradas na família vão causar um maior impacto motor. Apesar disso, existe uma heterogeneidade metodológica e escassez de dados nesses estudos. E outra questão é que a adesão a programas domiciliares é bem complicada pela questão da família ter medo de manipular o bebê, ou estar sobrecarregada, porque muda tudo, é uma rotina totalmente diferente, e às vezes possuírem apoio limitado de familiares e enfim. Então, todos os programas de intervenção que a gente encontrou, eles vão variar em foco, intensidade, local e duração, o que vai dificultar a comparação de estudos e afetar a prática clínica, além de terem uma pobre descrição dos componentes da intervenção. Dessa forma, o nosso artigo-protocolo ele vai preencher essas lacunas importantes da literatura ao trazer uma descrição detalhada de protocolos e incorporar o modelo da CIF, além de ter uma linguagem simples e prática, além de um guia detalhado de baixo custo para possível replicabilidade, além de quebrar com os paradigmas de cuidados centrados na família, por ser um protocolo tanto possivelmente utilizado por profissionais quanto familiares. Então, através de uma orientação contínua, vídeos demonstrativos e uma flexibilidade de frequência conforme a prematuridade e a realidade de cada família, a gente tem uma intervenção que é mais factível e sustentável. Com relação à CIF, a gente possui pouquíssimos estudos que vão operacionalizar o modelo da CIF, principalmente em prematuros, apesar de que já existem evidências de que fatores pessoais e achados de função vão se associar com o desenvolvimento atípico já no primeiro ano. Além disso, os instrumentos que captam múltiplos domínios, como os que a gente usa, que é a Bailey, a RAND, a PET-Scale, todas essas avaliações vão aproximar a nossa avaliação da CIF. E isso é extremamente importante em países de baixa a média renda, onde as desigualdades socioeconômicas e as limitações de recursos vão modular o desenvolvimento desses bebês. Além disso, ensaios que comparam cuidados padrão com programas adicionais de intervenção mostram efeitos pequenos a moderados, principalmente em maiores contextos de vulnerabilidade social. Dessa forma, do ponto de vista clínico, o protocolo, como o do nosso estudo, ele vai poder oferecer um modelo viável para serviços com poucos recursos e vai reforçar a necessidade de programas que ocorram no domicílio e valorizem o contexto familiar. Com relação às limitações, então, as limitações metodológicas, como a amostragem por busca ativa e risco de perdas em segmentos, vão ser consistentes com as fragilidades recorrentes em estudos de intervenção longitudinal. É importante reconhecer e analisar isso explicitamente para interpretar o tamanho do efeito observado, a generalização dos resultados e poderem ser feitas serem orientadas adaptações futuras do nosso protocolo. Essas são as minhas referências. E é isso. Muito bem, dona Luísa. 17 minutos, mais ou menos. Sim. Olha, eu não vi a tua voz trêmula, eu não te vi nervosa em nenhum momento. Acho que isso é uma coisa que tu já superou e tu nem sabe, ou ninguém te falou ainda, então eu tô te falando. A boca seca, a garrafa d'água aqui do lado. Ah, não, mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo, boca seca. Se tu não sentir um friozinho na barriga toda vez que tu vai dar uma aula, então nem dê mais, porque daí já não tem mais graça.
Foi super bem falado, super segura. Realmente, eu não vi nada do que tu colocou no início. E já vou Obrigada. te dar essa dica. É algo que tu nem precisa mais falar em início de apresentação tua, né? A gente nunca chama a atenção das nossas fragilidades quando a gente vai apresentar Sim. alguma coisa, ainda mais quando elas não existem, tá? Não precisa, eu acho que você tá super bem, Lu, super bem mesmo. Se tivesse alguma coisa, a gente iria te falar, tá? Parabéns. Muito bonitos, Obrigada. slides muito bonitos também. Eu vou Tati, deixar o pessoal. Oi? a Tati deu uma revisadinha nos slides também. Ah, isso eu sei, né? A Tati não passa nada pela dona Tatiane. Eu vou, eu também queria dar parabéns para a Tati, né, que é a grande idealizadora desse projeto, desse lindíssimo projeto. Quem é aí a galera da neuropediatria, é um projeto a qual vocês têm que se espelhar. Um projeto lindíssimo que deu assim muito trabalho, né, Tati? Só tu e as gurias que te acompanharam, que sabem que trabalheira que deu esse trabalho. Mas ele tá lindo e vai dar muitos frutos para ti, com certeza. Eu vou deixar vocês falarem, né? Aquela ideia de sempre, né, Tati? Eu acho que tu também espera um pouquinho. Vamos deixar o pessoal falar primeiro, até para ver se eles entenderam, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. Acho que agora é o momento que vocês têm para auxiliar a colega, tá? Aí depois tu entra falando, Tati, e eu falo por último se sobrar alguma coisa ainda para mim. Gente, fiquem à vontade, contribuam com a colega, eu acho que é bem importante nesse momento. Alguém quer falar alguma coisa? Tati. Oi, Luísa. Oi, Parabéns pela tua apresentação. obrigada. Eu ia falar a mesma coisa que a professora Fernanda disse também. Eu gostei bastante do jeito que tu trouxe as informações. Eu acredito que depois para a defesa não vai ter aquele outro artigo, né, para introduzir. Então acho que tu ganha um pouco mais de tempo também para tua defesa. Mas assim, eu achei que contemplou bem o que precisa para um estudo protocolo. Eu só fiquei uma dúvida mesmo ali no cálculo amostral, porque são 4 grupos. Aí apareceu ali 60 lactantes, 30 por grupo, e eu, tá, mas como assim? Aí só para depois tu corrigir mesmo, Tá. que é o que eu identifiquei, assim, talvez dá para dar uma revisadinha também para ver se não tem nenhuma palavra, assim, com algum erro de digitação, mas aí são detalhes, mas no geral eu gostei bastante, eu já, como eu e a Tati entramos juntas no doutorado, então a gente acompanha um pouquinho né, do percurso, assim, né, principalmente do conteúdo, mas, que bom saber que tem mais aí uma possibilidade também de disponibilizar o teu estudo, que eu tenho certeza que Sobre o cálculo amostral, acho que foi um erro meu. Quando eu digo 30 por grupo, eu quero dizer 30 da intervenção digital e 30 da intervenção presencial. Mas, que dá sim, eu vou mudar para ficar certinho, então 15 por grupo, porque tem os subgrupos, né? O SUS e o particular. Vou anotar aqui para ajeitar. Mas no geral eu gostei, talvez eu acho que só usar um pouco mais do tempo, talvez para trazer. Eu não sei o que o restante do grupo vai achar, eu achei bem contemplado, apesar de ter só um slide para introdução. Não sei se precisaria trazer mais coisas, eu achei que ficou bem, não ficou uma apresentação pesada, acho que ficou bem fluida. Não sei se é porque eu também já conhecia o trabalho da Tati também, mas vamos ver se o restante dos colegas vão ter a mesma impressão, assim, mas parabéns, que no dia da tua defesa tu pelo menos tem tu tava tremendo nervoso, né, que tu disse, né, mas não transpareceu, assim, achei ótima a tua apresentação, parabéns. Muito obrigada, Kátia. Tu fique nervosa assim, né, Kate, no dia da apresentação. Eu acho que a Kate me colocou bem e eu acho que dá para aproveitar um pouco melhor teu tempo, sim. Eu colocaria um vídeo do quarto mês e quem sabe um vídeo com a criança um pouco maior,
Eu acho que dá para mostrar um pouco mais o protocolo. O protocolo é tão bonito, o teu trabalho é com estudo protocolo. Acho que dá para você mostrar ali uns 3, 4 vídeos, assim. Eu acho que esse é o Tá, legal, é o diferencial da apresentação. Eu encheria um pouco mais ali com vídeos. tá bom, vou adicionar. Tá. Mais alguém? Tá, foi bem, hein, Luísa? Ninguém com dúvida. Presta Oh, não atenção. sei se é isso que me assusta, vai ver ninguém falando nada. Bruna, Então, vou parabenizar também, Luísa, tua apresentação foi muito boa, bem clara. E, na verdade, não é, assim, uma dúvida sobre a tua apresentação, só para dizer que eu fiquei curiosa sobre o resultado do estudo depois. Então, espero que logo, logo a gente tenha também a apresentação da Tati, ou também tu, né, se quiser trazer uma palhinha para nós de como foi aplicar esse protocolo. daqui 3 meses, né, dona Tatiane Paludo? 2 meses, já bate um desespero. Não, mas é legal acompanhar, assim, quando tá desenvolvendo, e um estudo que faz vários estudos, eu acho bem legal, né? Acompanhei o da Fran no passado, que era mais sobre a qualidade de vida, daí agora o meu que eu acho o protocolo, e ansiosíssima para a defesa da Tati acompanhar. Pode dar uma palhinha aí, Tati. A estatística ficou pronta esse final de semana, né? Ficou pronta. Então, primeiro da Lulu, parabéns. Eu acho que isso que a Fer falou, assim, às vezes é muito mais nosso de a gente achar que tá nervoso e que as pessoas percebem a voz. Eu achei que tu apresentou super bem, assim, bem claro, e não transpareceu nenhum nervosismo. Então, acho que isso a Fer me falou antes da qualificação do doutorado e me ajudou muito, assim, porque quando a gente está apresentando, se a gente fez o trabalho, vamos ser nós que mais sabemos sobre aquele assunto. Então, acho que isso tranquiliza também, assim. E dúvidas sempre vão ter, é inerente, né, assim, do estudo. Sim. E eu achei foi bem, muito boa a apresentação. Isso que a Kátia falou, faltou um ano no protocolo, que a gente também se passou, né? Às vezes tu lê e faltou ali, depois a gente ajusta. E ali dos grupos, o que acontece? Quando a gente, já foram feitas todas as coletas, né? Até os 2 anos, inclusive os 2 aninhos também. E a ideia inicial do doutorado era a gente acompanhar esses bebês até 1 ano. E aí depois veio a ideia de fazer um pós-doutorado, né? E aí acompanhar os bebês até o 2º ano de vida. E então já foram concluídas essas coletas, e por isso também que eu não consigo, né, terminar, mas estão todas, já foram feitas todas as avaliações. E do cálculo amostral, inicialmente para 2 grupos, o que foi executado, eram 30 bebês por grupo, só que aí depois, para nós publicarmos o artigo protocolo, foi pensado assim que, pensando no mundo ideal, que a gente não teria pernas para isso, era assim, por exemplo, foi feito um grupo no consultório, um grupo particular e um grupo SUS. A ideia era fazer assim, a mesma intervenção, então dividir em 4 grupos em vez de 2. Então, como a ideia do estudo protocolo é que outros locais possam reproduzir, e centros maiores, né, outros países, enfim, é a gente tentar apresentar um estudo protocolo mais redondo possível, assim, dentro de, tipo assim, do que seria o ideal do ideal do ideal, assim. Então, talvez a gente vai ter que ver, porque o Fernando vai revisar o cálculo amostral e talvez passe a ser 30 bebês por grupo, e aí seriam 120 bebês, né? Em vez de 15. Eu acredito que sejam 120, porque, assim, um grupo de 15 ficaria pequeno. Então, esse cálculo amostral, a gente não publicou esse artigo, né, Fer? Ainda está para finalizar ali as revisões, então acredito que seriam 120 bebês. Isso do cálculo amostral eu tinha anotado também. No mais, acho que é ok, assim, tá bem ok, tá bem redondinho. A gente já teve, assim, os primeiros resultados também agora, semana passada, na sexta, então também eu tenho começado a olhar, sempre que a gente está finalizando os outros artigos, mas a gente viu um resultado já, assim, claro, eu esperava que o grupo particular pontuaria muito mais do que o grupo SUS, né, porque são intervenções diferentes, então o grupo daqui, ele recebeu intervenção presencial. Só que o que a gente viu também, que foi muito legal, assim, é que o grupo SUS melhorou muito. Então, assim, as videochamadas, né, que a Fran, que a mestranda fez também, assim, com as famílias, e as orientações e o guia, ajudou muito o grupo SUS. Então, assim, quando a gente faz a avaliação do grupo com ele mesmo, se a gente for ver isso que a Lu trouxe, por exemplo, se a gente olhar a literatura, os bebês prematuros têm realmente, né, muito atraso, principalmente cognitivo, de linguagem.
Só que também, assim, eu penso o quanto que esses bebês recebem de intervenção, né? Assim, o quanto que eles são vistos, porque tem estudos com a CIF que mostram que lá na fase pré-universitária eles ainda têm diferença da população que nasceu a termo, mesmo já lá chegando na vida adulta. Só que aí eu penso assim, se a gente vai olhar os artigos, é uma coisa que eu sempre olho assim, mas que tipo de intervenção esses bebês recebem? Por exemplo, os bebês do SUS, daqui, que foi um grupo que foi feito, eles não teriam recebido intervenção nenhuma, provavelmente teriam tido atraso em todos esses domínios, porque as famílias não têm esse acompanhamento. Então, assim, o que o SUS geralmente faz? O bebê chega lá, se são os bebês com alteração neurológica, tipo, tem uma paralisia cerebral, tem algo assim, eles são encaminhados para a intervenção, que ainda assim ela tem um certo déficit, porque é numa frequência menor do que deveria, porque o sistema não dá conta, e muitas vezes também não é num sistema especializado, né, assim, que realmente entenda do desenvolvimento. E os outros bebês não são vistos. Então, assim, eles acabam acumulando atrasos, e a ideia de fazer essa forma de intervenção digital, assim, que era com as videochamadas e o guia, teve um resultado muito bom, assim, eu acho que, de fato, seria um custo baixo, e a gente conseguiria ajudar, é muito legal, assim, eu tenho um vídeo das famílias falando, assim, mesmo famílias muito humildes, que tinham famílias, assim, com um nível socioeconômico até de entendimento mesmo baixo, aderiram e as crianças evoluíram, então, assim, eu acho que se a gente conseguisse ter mais acesso a essas famílias, não precisaria, né, talvez um programa com esses bebês que são prematuros, tem prematuro de 25 semanas que com menos de um ano corrigido estava caminhando, tinha engatinhado, tinha feito tudo. Então, assim, sem ter feito um atendimento presencial, nenhum. Então, assim, tu tem um bebê de 25 semanas, uma família de extrema baixa renda que consegue se desenvolver bem, a gente garante também que as próximas etapas provavelmente sejam melhores, né? Então, isso, assim, eu acho que a gente vai ter... Agora a gente vai escrever o próximo artigo, né, Fer? Agora tem que sentar ainda com calma. Eu vi que o Bruno me escreveu estatística, mas eu não consegui ler, porque ele escreveu agora no final do dia. Mas isso, assim, acho que a Thaís vai. Legal. É muito legal. Acho que reforça algo que a gente sabe porque a gente está nesse mundo, mas os pais não sabem, muitos não sabem o quão importante eles são, né? E eu acho que quem é pai, mãe, enfim, a gente tem uma noção do quanto a gente pode fazer pelas crianças, né? E os profissionais estão aí para nos auxiliar, para nos orientar, mas muitas vezes, e a gente sabe isso, quem atende criança principalmente, às vezes a nossa sessão não rende. Não rende, às vezes você atende, sei lá, 8, 10 vezes no mês e quantas sessões foram eficazes? Uma, às vezes, duas, três. E às vezes os pais que estão ali diariamente sabem o momento certo de intervir, sabem o momento, então, isso é muito legal. Essa mensagem que o teu trabalho vai deixar, Tati, para as famílias é algo muito, muito importante, assim. A gente está bem ansiosa, assim, pelo trabalho da Tati, porque a Tati, ela já terminou o pós-doutorado, só falta escrever, mas ela já até terminou o pós-doutorado dela, né, Tati? Há uma outra coisa que eu me lembrei agora, Luísa, quando tu fala da Tati ali, que ela é tua co-orientadora, ela é doutoranda, tá? Tá, eu ia perguntar se eu botava como mestra ou doutoranda. Não, doutoranda. Não, ela vai ser doutora quando você defender. Tem esse É detalhe. verdade, ela vai ser doutora já, só para tu cuidar com isso daí, tá? Tá, não, daí eu já mudo, já deixo para doutora, né? Tá, deixa eu só te perguntar uma outra coisa, Luísa, porque bem na hora que tu estava apresentando essa parte, minha filha gritou aqui, eu fiquei prestando atenção o que tinha acontecido. Tu colocou um slide sobre o objetivo? Eu botei, a minha introdução ela ficou pequena e no finalzinho da minha introdução tem o objetivo escrito, mas a ideia é separar. Isso. Ficou bem pesado apresentar os dois artigos que a Kátia, mim, vai que a Kátia falou. A introdução tu pode abrir ela um pouco mais, faz os 2 slides, faz um terceiro slide com a justificativa, daí tu faz o gancho da introdução com a justificativa e um outro slide com o objetivo bem grandão. Tá? Na hora eu me distraí, e daí passou, eu falei, meu Deus, será que ela colocou ou não? Eu fiquei em dúvida, por isso que eu te perguntei. Não, eu dei uma citada rápida. Tá, então tá. Thaís? Ué? Não. E eu não consigo nem eu ativar teu som aqui. Tem alguma coisa errada aí no teu...
Tu Sem quer problema, escrever? pode me mandar um WhatsApp, qualquer coisa. Ou qualquer coisa, tu manda um WhatsApp depois para ela. Ou se tu quiser escrever, tá aí. Se é alguma pergunta, escreve. Tudo bem, a dona. Enquanto isso, a Fran. Fran, pode ir falando. Boa noite, Lu. Quero te parabenizar pelo trabalho, tá lindo. Eu não vou abrir a câmera, gente, porque eu tô doente. Acho que eu tô até com um KPC no couro, porque olha, tá difícil a vida. Mas, Lu, teu trabalho tá muito lindo. E eu entendo um pouco desse nervosismo, né? A prof me conhece, sabe como eu sou também, assim, atacada. Então é difícil controlar nesses momentos, mas teu trabalho tá lindo, vai dar tudo certo. Depois que passar, tu vai ver, vai pensar lá na frente e vai dizer, nossa, como é que eu fiquei tão nervosa para esse trabalho? Mas tá lindo mesmo, vai dar tudo certo. Obrigada, Fran. Nem achei que tu ia conseguir participar hoje. Que bom que tu conseguiu. Eu tô com a aula aberta aqui e um olho aqui, um olho no peixe, outro no gato. Obrigada, Fran. E a Fran foi uma das alunas responsáveis. A Fran ainda estava na graduação, né? Quando ela ajudou a Tati. Foi uma das responsáveis pela videochamada ali pelo grupo SUS. E depois a Fran entrou no mestrado e o trabalho dela vai ser um braço. Esse braço que ela trabalhou vai ser os dados do mestrado dela. A Thaís escreveu, Thaís? Não olhei mais, não? Não. Se Tati, eu queria te perguntar se teve alguma dificuldade no manejo dos teleatendimentos para o acesso da galera do SUS. A gente fez, bom, a Freta aí que fez, né, as videochamadas, eu comecei, depois faltaram pernas, assim, né, porque a gente acha que vai fazer tudo sozinho, né. E aí depois a Freta deu sequência, né, fez todas. Nós fizemos pelo WhatsApp, então, assim, acaba sendo uma forma mais fácil do que pelo Meet, né, assim, eu acho que facilita, então, por videochamada. E também, assim, claro, teve questões, né, assim, de ter que remarcar e agendar de novo, assim, como nas avaliações também aconteceu, assim, isso no SUS, com certeza, é uma das coisas que a gente vê muito mais, então, assim, tem que ter bastante essa persistência de reagendar, então, era sempre tentado novamente fazer o contato, e a gente teve um controle disso, assim, de quantas teleorientações cada família conseguiu participar, assim, mas, no geral, teve uma aderência muito boa, assim, no entanto, que a gente não perdeu quase nada da amostra no primeiro ano de vida, tipo, praticamente zero, assim, a gente perdeu, acho que, sei lá, a gente fechou a amostra com 30, assim, só que, claro, era tipo, ia lá, eu vinha no sábado, às vezes coletar, a família não ia, eu ia de novo, aí não ia, eu ia de novo, sabe, então, assim, de muita persistência, porque não tem, assim, é um outro entendimento também, às vezes, para algumas coisas, né, assim, até do tempo do profissional que está ali disponibilizando, mas teve uma boa aceitação, assim, eu acho que fazer por videochamada facilitou, porque fosse pelo Meet, às vezes, até para acessar, a família, às vezes, poderia ter alguma dificuldade. E eu fiquei pensando antes também, assim, que a Fer falou, eu acho que só a gente orientar as famílias sobre o que não fazer e o básico de ser feito para cada mês já ajuda muito, muito, assim, corrigir idade, o que tu espera para cada mês, o que não fazer, não pôr em jumpers, não pôr em andador, que usa muito, né, infelizmente ainda tem muito, então, essas coisas simples também, assim, que muitas vezes não são orientadas, isso já ajuda muito, assim, para o desenvolvimento dessas famílias. E uma curiosidade, assim, que eles usaram muito mais os vídeos enviados do que o guia impresso, por exemplo. Talvez porque ali no vídeo tu não precisa nem ler, né? Vai explicando. Então, a maioria das famílias acabaram usando mais ainda os próprios vídeos, que eram a descrição, falando sobre cada atividade do guia, do que o guia impresso em si. Mas teve uma boa aceitação, assim, os pais gostaram. Não, e o vídeo facilita, né, Tati? Tu assiste quantas vezes tu quiser, né? Porque às vezes é difícil, né? Se para nós às vezes é difícil, tem que olhar, tu imagina para as pessoas mais leigas, né? Então, facilita muito isso. Verdade. Bruna. Oi, gente, eu só ia fazer um comentário. Parabéns, Luísa, pela tua apresentação, né? Uma boa apresentação oficial daqui uns dias também. E eu só ia perguntar, gurias, nessa relação dos vídeos, né? Vocês enviaram pelo WhatsApp também? E assim, o pessoal dava um retorno, os participantes, né, davam um retorno, tiravam alguma dúvida. Não entendi como é que faz tal atividade do vídeo. Eles, assim, conversavam, falavam, perguntavam. Normalmente, essas dúvidas eram mais tiradas no momento que era feita a videochamada mensal, mas também eles tinham o meu contato
tipo, como pesquisador oficial ali, que eles poderiam, se a Fran mesmo fez a videochamada, e a família quisesse tirar uma dúvida comigo, poderiam também. Mas não tinha, assim, esse contato direto, assim. Mas as famílias, na grande maioria, assim, a gente teve uma boa adesão, assim. E o vídeo, ele é numa linguagem bem simples, tanto que quando a gente foi fazer a submissão, que daí teve a ideia de pôr os vídeos, eu falei para Feira assim, ai, meu Deus, as pessoas vão ficar julgando, porque assim, tu fala muito leigo, daí as pessoas vão olhar que eu estava aqui no consultório, eu pensei, a ideia inicial era só para mandar para as famílias, não para publicar isso num artigo, né? Então, assim, eu estava ali no chão, né? Tipo, ia falando bem no jeito bem, e foi publicado, vai ser publicado assim. E a gente colocou só para publicação da legenda em inglês. Aí mantém o áudio original, ficou com legenda em inglês, mas ficou assim, bem de uma forma bem, com termos bem simples mesmos, assim, para que pudesse Mas ser é assim que ficou acessível, né? autoexplicativo, Ideia né? Então, Isso não é problema. sim. Fran, fala. Eu ia complementar que sim, eles tiravam as dúvidas no momento da videochamada, né? Como era uma vez por mês, eles acabavam guardando, ou se eles tinham uma dúvida mais pontual, eles mandavam daí no meu WhatsApp, e se eu não sabia, eu contatava a Tati, a gente conversava, mas teve, como a Tati disse, uma adesão muito boa, assim, até algumas coisas que eles já tinham, por exemplo, às vezes a família já tinha ganhado um andador, e daí eles já deixavam de usar. Em alguns momentos, até na videochamada, eu olhava que eu estava com andador, daí, né, explicava para a família. Então, acontecia de tudo, assim. E, claro, a gente desmarcava e marcava de novo, era bem... Às vezes era um final de semana inteiro, né, para conseguir encaixar na agenda da família, às vezes de noite. Mas a gente conseguiu, assim, ir encaixando e orientando, e eles conseguiam tirar bastante, assim, as dúvidas. Foi um momento bem legal, assim, também, de acompanhar a realidade e ver que tu conseguia fazer um pouco de diferença na vida daquelas famílias. Ai, que legal, gurias. Parabéns mesmo. Tudo bem. Mais alguém, gente? Quer contribuir, falar alguma coisa, alguma dúvida? Então, Lu, eu acho que é só isso. Dar uma melhoradinha ali na introdução, colocar mais uns 2 slides ali. Pode colocar mais uns 2 videozinhos, que eu acho que fica bonito, fica legal, tá? Uhum. Acho que isso aqui é o que dá o tchan na apresentação, assim, é ter esses vídeos, fica legal. Tá bom. Muito bem. Mais alguma dúvida? Nada? Então, tá super, super ótimo, dona Lu. Super treinada. Amém. Só esperar Obrigada chegar o a tempo. Obrigada a todo mundo que deu sugestões, elogios. Vamos trabalhar para deixar um pouquinho melhor. Então, tá bom. Gente, então acho que era isso. Se ninguém mais, estamos liberados. Acompanhe o grupo ali agora, para ver quem é que é a próxima a apresentar. E aí a gente vai se falando ali pelo nosso grupo, tá? Espero que fique todo mundo bem. Quem quiser ficar aí, quem quiser falar alguma coisa comigo, é só ficar aí, tá? Senão estão liberados. Um beijo. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Beijo, Boa beijo. noite, Tchau, gente. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Ô, Bruninha, Bruna Borba, tava boa aquele mar lá? Tava bom? Voltei renovada agora, com a mente, assim, a cabeça bem friazinha para poder escrever. Eu ia dizer, eu só te olhava lá, aquelas fotinhas, ô vida boa, tá bom? Uma semaninha no Rio de Janeiro. Faz Não bem. precisa outra coisa. Bruna, liga o som. Liga o som, Bruna, nós estamos te ouvindo. Eu voltei porque eu escutei um Bru no final e eu não sabia se era eu ou era a Bru. Não, era a Borba, era a Era a Borba. Bru? Tá bom, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau, boa noite. Muito bem, Lu. Tá ótima, muito bom, perfeito. Bom, amém. Só Deus sabe quanto eu tava tremendo nessa cabeça. Não aparentou, Lu. Não Mas é aparentou. bizarro, né? A gente não consegue controlar é do corpo, né? Eu cheguei até a ligar o não aquecedor pra ver se aparenta. parava. Mas tu não aparenta, fica tranquila, é uma coisa que tu já superou, é uma coisa que tu tem que trabalhar mais aqui, ó. É engraçado, eu me sinto como se eu fosse engasgar cada palavra que eu fosse falar. Não, Mas que bom que não. É impressão tua, não transparece. Vou fazer os ajustes, mas... Enfim, E depois vou me manda a apresentação finalizada, tá? Eu já fiz separada sem o artigo do Tá. começo. Tá Eu te bueno. mando. Então tá, prof. Até Beijo, boa segunda que vem. noite. Até. Beijo, boa Tchau, noite. tchau, beijo, tchau. Profi, Hum,
Eu e o Léo, a gente só queria perguntar pra ti, assim, se tem algum dia dessa semana que fica tranquilo pra tu conversar com a gente sobre a metodologia lá do projeto. Ou se Deixa, fica melhor semana que vem também. para quando que é, Alisson? É, agora, acho que é pra dia 6/7, prof. É. Princípio. Peraí que eu tenho a data certinha aqui, mas acho que é isso. Sabe o que que é melhor? Coloquem no grupo. Isso, 6/7. Não, eu consigo essa semana. Só coloquem no grupo ali, porque daí eu olho direitinho na minha agenda aqui e tento Tá, encaixar alguns horários. Coloquem ali no grupo já tá. alguns horários que vocês podem, para eu ver o que que fecha, tá? Coloquem assim, ó, Uhum, prof, essa semana nós dois juntos a gente consegue tal e tal horário, né? Que daí eu tento me encaixar o que vocês podem, tá? tá, Olho com tá. calma, tá? Tá bom, obrigado, prof. Tá bom, prof. Obrigado. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, prof. Ah, liga o som. Queria só te agradecer, muito, muito rico hoje. Vem bem de encontro. Coincidentemente foi na tua área. Exato, e o quanto, eu até ia falar, mas aí eu fiquei envergonhada mas o quanto vem bem, né, esse trabalho das gurias. Uhum, muito, muito legal. Muito. E o quanto de diferença faz justamente nas famílias, porque é isso, né? O SUS, a gente, mesmo no meu trabalho lá, é uma vez por semana, né? O atendimento é muito pouco. Então, o quanto isso agregaria, assim, e melhoraria nessas crianças num tempo E a gente está tentando mais publicar rápido. esse artigo, guria, com todos os vídeos, porque daí fica uma coisa na literatura. Tu baixa ali os vídeos, tu pode usar esses vídeos até para os teus pacientes e entregar, independente se não for publicado ou não. É uma coisa Sim, que a Tati ela compartilha e, né, é uma coisa que esse material vocês podem utilizar no trabalho de vocês, claro, né? É claro, uma coisa muito muito. legal, muito legal. Não, e ele abre vários leques, né? Vários Para leques, outros. Aham. vários Não, leques. parabéns a Então, toda a guria, equipe aí. eu não entendi o porquê que tu tá ali no grupo, guri. Ele aparece assim que já. Eu tento te tirar e te colocar, diz assim, ó, essa participante já está no grupo. Tu não É, recebeu? e não apareceu para mim. Eu procurei no WhatsApp, assim, atualizei, né? Porque às vezes fica desatualizado. Eu cheguei em casa com calma, atualizei, nada. Aí eu Estranho. pensei, não, então, de repente com um link para entrar. Eu Eu não achei sei como é que se estranho. gera o link do grupo. Eu nunca fiz esse negócio do link, nem eu sei. Não, eu também não sei. Mas quero te agradecer muito, professora. Bah, muito Não, obrigada mesmo. eu só estou preocupada como é que eu vou fazer para. Porque eu me esqueço, né? Como é que eu vou fazer para eu me lembrar, para te dizer quando é que é as próximas reuniões. Mas a gente Não, tem mas que resolver agora, isso aí. prof, mas agora entrou o grupo para mim. Ah, Aquela agora. hora, quando tu colocou o Meet, entrou o grupo para mim. Ah, então foi porque eu não tinha escrito nada. Deve ser isso, então. Deve ser isso. Ah, então tá. Não, Então agora tu tá no grupo. Ah, então tá. agora eu Então já estou agora no não me grupo. preocupo mais. Tá. Então tá bom. Não, tá tudo ok. Qualquer coisa eu te sinalizo. Porque eu pensei, mas meu Deus, então foi porque eu não escrevi nada no grupo. Quando eu escrevi, daí entrou. Ah, então tá. Beleza. Não tá certo. Tá, um abraço. Obrigada. Uma boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau.